Olá, bem-vindo ao programa Espiritizar. Suicídio, falsa solução. Nesta videoaula, os relatos de Camilo Castelo Branco, em Memórias de um Suicida, irão nos levar a regiões da Colônia Esperança dedicadas a tratamentos mais intensos. Olá, estamos juntos novamente para mais uma videoaula sobre o suicídio como falsa solução. Na videoaula de hoje nós trabalharemos o suicídio causado pelos vícios, os vícios de toda ordem, principalmente os vícios do álcool, do sexo, do fumo e dos entorpecentes de um modo geral. Que temos um capítulo no livro Memórias de um Suicida que aborda exatamente essa questão. Então nós faremos algumas reflexões acerca desse importante tema que está intimamente ligado ao suicídio. Inicialmente nós vamos refletir sobre algumas questões colocadas no livro Memórias do Suicida sobre os espíritos suicidas internados no manicômio da colônia Cidade Esperança. Camilo Castelo Branco se refere a algumas visitas que eles estavam realizando para conhecer toda a colônia da Cidade Esperança, a convite do irmão Teócrito, que é o governador espiritual dessa colônia, e eles estão em visita a vários departamentos. Nós já analisamos a visita deles às torres de vigilância que existem na colônia. E hoje nós trabalharemos, nesta videoaula, a visita que eles fazem ao manicômio da colônia. Nós vamos refletir algumas informações do irmão chamado João, que era um antigo indiano que se converteu ao cristianismo. Camilo Castelo Branco diz: não nos furtaremos ao desejo de transcrever as sensacionais impressões suscitadas ao nosso raciocínio pela segunda visita da série programada pela previdência do irmão Teócrito, a bem da nossa instrução, na tarde do dia imediato ao em que visitáramos a torre. Abriram-se de par em par os magníficos portões do manicômio, permitindo-nos passagem como se fôramos personagens gradas. Como tão bem indiciava sua denominação, o manicômio recolhia as individualidades cujo estado mental, excessivamente deprimido pelas repercussões originadas do efeito do suicídio, lhes impossibilitasse a faculdade de raciocinar normalmente. Então, o manicômio, como o próprio nome indica, onde ficavam os suicidas completamente enlouquecidos, como nós vamos ver em detalhes nesta videoaula. Era o diretor do manicômio, antigo psiquista natural da velha Índia, berço da sabedoria espiritual da terra, conhecedor profundo da ciência esotérica da alma humana, lúcido e experiente alienista, cujos cabelos nevados a escapar em torno de alvo turbante afiguravam formosa coroa de louros, comprovando-lhe os méritos adquiridos no trabalho e no devotamento a seus irmãos infelizes. Seu nome, um nome cristão, adotado após a iniciação na luz redentora do cristianismo, seria João, o mesmo do apóstolo venerando que lhe desvendara os arcanos radiosos da doutrina imaculada, a que para sempre se devotara, desde então. E como irmão João, simplesmente, foi que conhecemos essa encantadora personagem, sobre cujos ombros pesava a tremenda responsabilidade dos enfermos mais graves de toda a colônia. Então nós estamos vendo aí pela informação do Camilo Castelo Branco que esse irmão João, indiano, que foi convertido ao cristianismo pelo próprio apóstolo João, o chamado apóstolo amado do Cristo.
Aqui nós vamos continuar já com informações relatadas pelo próprio irmão João. Antes de tratarmos de qualquer assunto interessante, deverei certificar-vos de que meus queridos pupilos são inofensivos, como entidades anormalizadas pelo sofrimento que são. Alguns existem ainda em estado de alucinação, outros imersos em prostração impressionante, a requisitarem de nossos cuidados selos especiais, conforme vereis. Digo, porém, que são inofensivos, tomando por base um louco terreno, pois os meus pobres pupilos não agravariam quem quer que fosse, conscientemente, não agrediriam, não atacariam, como geralmente acontece com os loucos dos manicômios terrenos. Isso é a informação do irmão João, é uma realidade também nos chamados manicômios terrenos. A pessoa enlouquecida normalmente ela não ataca. No caso do espírito suicida no manicômio, ele não atacaria conscientemente nenhuma pessoa. Mas, como ele diz logo em seguida, pode gerar graves prejuízos a uma pessoa. Continua o irmão João. Todavia, são portadores dos mais nefandos perigos, não só para homens encarnados, mas até para espíritos não ainda imunizados pelas atitudes mentais sadias e vigorosas, razão pela qual temo-los separados de vós outros, mantendo-os isolados. Seus deploráveis estados vibratórios, rebaixados a nível superlativo de depressão e inferioridade, são de tal sorte prejudiciais que, se aproximassem de um homem encarnado, junto dele permanecendo 24 horas, e se esse homem, ignorante em assuntos psíquicos, lhe oferecesse analogias mentais, prestando-se à passividade para o domínio das sugestões, poderia suceder que o levassem ao suicídio, inconscientes de que o faziam, ou o prostrassem gravemente enfermo, alucinado, mesmo louco. Então a informação do irmão João é de que esses espíritos têm uma vibração tão nefasta, tão negativa, que se aproximar de uma pessoa e essa pessoa não tiver defesas próprias que são geradas pela oração, pelo cultivo das virtudes, essa pessoa poderia enfermar gravemente ou até se matar. Junto a uma criança, poderão matá-la de um mal súbito, se o pequenino ser não tiver ao redor de si alguém por disposições naturais para si atraia tão perniciosas radiações, ou uma terapêutica espiritual imediata, que o salvaguarde do funesto contágio, que no caso será o efeito lógico de uma peste que se propagou. Então, se ele se aproximar de uma criança, pode matar a criança em questões de um mal súbito, em questão de minutos. Por que acontece isso? Pela própria energia que o espírito suicida, que se suicidou pelos vícios, ele exala. Então aquela energia morbífica acaba por gerar a morte. A criança é muito sensível, então ela facilmente assimila esses fluidos, caso não tenha uma proteção que se dá por aquilo que nós falamos, pelas virtudes dos pais, pelo próprio processo de crescimento evolutivo da própria criança. Impressionado, Belarmino perquiriu carregando o senho. Como poderia dar-se um caso melindroso desse, irmão João? Com que então existem tais possibilidades sob as vistas da lei sábia do Criador? Como hei de compreendê-las sem prejudicar meu respeito pelas mesmas? O interlocutor esboçou gesto de indefinível amargura e retrucou com sabedoria.
A lei da divina providência, meu filho, estatuiu e preconizou bem, assim, o belo como padrão supremo para a harmonia em todos os setores do universo, distanciando-se desse magnífico princípio, trilha evolutiva incorruptível, o homem responsabilizar-se-á por toda a desarmonia em que se reconhecer enredado. Então a informação do irmão João muito lógica, muito clara. A providência divina vela. Agora, se nós não fazemos a nossa parte, não há como impedir o mau uso do nosso livre-arbítrio. Todas as situações que acontecem algo semelhante a um suicida se aproximar de uma pessoa e gerar a loucura dela, ou uma doença muito grave, ou o próprio suicídio, ou aproximar-se de uma criança e essa criança vir a desencarnar, são próprias de um planeta de expiações e provas, que as pessoas não se ligam às questões espirituais. Se nós nos ligássemos às questões espirituais, nada disso aconteceria. Muitas vezes espíritos obsessores utilizam desses expedientes de levarem espíritos suicidas completamente hebetados, completamente enlouquecidos, para os lares das pessoas, para coadjuvarem os seus efeitos obsessivos. Agora, tudo isso acontece com a anuência da própria pessoa. Mesmo no caso da criança, a anuência dos seus familiares e, é claro, débitos da própria criança. Tais casos como os de que tratamos têm possibilidades de se verificar e são resultantes de infrações cometidas pelos nossos estados de imperfeição, prejuízos desagradáveis e constantes da inferioridade do planeta em que se dão. Convém notificar, porém, que não estou afirmando que tais casos sejam frequentes, mas que poderão acontecer, tem mesmo acontecido. É claro que, como a providência divina vela, apesar do mau uso do nosso livre-arbítrio, esses casos são raros, não são frequentes, mas que acontecem. E assim acontecerá quando exista semelhança de tendências, afinidades entre as duas partes, ou seja, entre o desencarnado e o encarnado. Quanto à criança, ser melindroso e impressionável por excelência, convenhamos que será suscetível de molestar-se por bem insignificantes fatores, bastando não estejam estes concordes com sua delicada natureza. Então, como nós estamos vendo, sempre deve haver a semelhança de tendência. Não havendo semelhança de tendência, nenhum espírito nessa condição poderá nos gerar enfermidades. No caso da criança, a questão já é mais delicada. Pela sensibilidade da criança, ela enferma com muito mais facilidade do que uma pessoa adulta. Vejamos a continuidade da explicação do irmão João, que nós vamos entender um pouco mais isso. Não ignoramos, por exemplo, que um susto, uma impressão forte, um sentimento dominante, como a saudade de alguém muito querido, poderão igualmente levá-la a adoecer e abandonar o pequeno fardo carnal. Isso realmente é uma realidade. Muitas vezes um parente viaja, o pai, a mãe, a criança fica profundamente doente por causa disso, porque o espírito até os 7 anos não se completou ainda totalmente a reencarnação. Ela se completa, segundo o Livro dos Espíritos, aos 7 anos. Então, a criança, quanto mais recém-nascida, até os 7 anos, ela está mais no mundo espiritual ainda do que no mundo físico. Então, por isso que acontece isso. Fenômenos de mortes súbitas, doenças fulminantes que acontecem exatamente porque pela sensibilidade do próprio espírito nessa fase delicada da infância. A mesma lei sob a contradita da qual aquelas possibilidades poderão subsistir,
também faculta aos homens meios eficazes de defesa. Então, da mesma forma que existe a possibilidade disso acontecer, existe a possibilidade de defesa. A opção será sempre nossa. O que nós queremos? Nos contaminar com tudo que existe no planeta de expiações e provas, com todas as dificuldades próprias de um planeta de expiações e provas, ou crescer, ascender na vertical da vida para superar as dificuldades que nós trazemos em nós e podermos assimilar os fluidos benfazejos que também existem no planeta. Através da higienização mental, no reajustamento dos sentimentos à prática do verdadeiro bem, assim como no cumprimento do dever, nas harmoniosas vibrações originadas da comunhão da mente com a luz, que do alto irradia em tonos de beneficência para aqueles que a buscam, poderá a individualidade encarnada imunizar-se de tal contágio, assim como o homem se imuniza de males epidêmicos, próprios do físico terrestre, com as substâncias profiláticas apropriadas à organização carnal, isto é, vacinas. Então ele faz essa comparação. Da mesma forma que existem as vacinas para os vírus, para as bactérias que existem no planeta, nós temos as vacinas para nos libertarmos dessas injunções nefastas que existem no planeta de expiações e provas. E a vacina, no caso, é o trabalho do bem, é o cumprimento do dever, todo esse movimento na direção do alto, que a criatura, usando bem o seu livre-arbítrio, utilizando de todos os recursos que a vida nos oferece, a oração, a prática dos bons pensamentos, dos bons sentimentos, vai cada vez mais tornando-se imune a isso tudo. Então tudo depende de nós. Quem está assistindo essa videoaula pode ficar até temeroso, como se nós tivéssemos ao Deus dará. Na verdade, não. Tudo está submetido às leis divinas, à providência divina. Agora, é claro que se nós agimos como se fossem pessoas inconsequentes, sem um movimento de ir na direção da vertical da vida, o resultado será de acordo com aquilo que nós trazemos do nosso interior. Muito importante nós sempre refletirmos isso. Possibilidades inimagináveis de prejuízos existem, assim como possibilidades inimagináveis de ascensão também existem. A opção de escolha entre uma situação e a outra será sempre nossa. Em se tratando de um vírus psíquico, é claro que o antídoto será análogo, harmonizando energias opostas também psíquicas. Por nossa vez, existindo na lei que orienta a pátria invisível, ordens perenes para que calamidades de tal vulto sejam evitadas o mais possível, todos os esforços empregamos a fim de bem cumpri-las, constituindo o dever sagrado para nós o preservarmos os homens em geral e a criança em particular de acidentes dessa natureza. Então aqui ele dá a informação de que todos os cuidados, todos os recursos são empregados para evitar isso, pelos benfeitores espirituais. Todos nós temos um anjo de guarda. No livro Missionários da Luz, de André Luiz, no capítulo sobre a reencarnação de Segismundo, é colocado muito claro que o anjo de guarda acompanha a criança diretamente até os 7 anos. Depois dos 7 anos, o anjo de guarda vai deixando cada vez mais a pessoa livre, sempre acompanhando, mas um pouco mais à distância. Mas até os 7 anos é um acompanhamento direto e muito presente. Qualquer dificuldade que acontece pelo mau uso do livre-arbítrio, que acaba fazendo com que toda ajuda possível não seja inócua, porque nós estamos num movimento desequilibrado.
Por exemplo, se os pais cultivam vícios, viciações, o mais diversa possível, tanto o pai quanto a mãe ou ambos, a criança vai ficar num ambiente totalmente pernicioso. E qualquer coisa que acontecer a essa criança por responsabilidade dos pais, e tudo o que acontecer vai para a conta da vida deles. Então é muito importante nós refletirmos sobre as nossas ações. O que nós estamos fazendo, o que nós queremos em relação à vida. É isso que vai nortear os acontecimentos que ocorrem durante toda a nossa existência e dos nossos entes queridos também. Infelizmente, porém, nem sempre somos compreendidos e auxiliados em nossos intuitos, porquanto os homens se entregam voluntariamente, através de atitudes ímpias e completamente desgovernadas, a tais possibilidades, as quais, conforme vimos afirmando, conquanto anormais poderão verificar-se. Então, apesar de toda ajuda espiritual, como nós nos entregamos à viciação, as dificuldades acontecem e problemas como esses acontecem. Para aquele que se deixou vencer pelo assédio da entidade desencarnada, os males daí resultantes serão a consequência da invigilância, da inferioridade de costumes e sentimentos, do acervo de atitudes mentais subalternas, do alinhamento da ideia de Deus, em que se prefere estagnar, esquecido de que a ideia de Deus é um manancial imarcessível a fornecer elementos imprescindíveis ao bem-estar, à vitória, em qualquer setor em que se movimente a criatura. Então, quando nós nos distanciamos de Deus, como nós vimos no conjunto das videoaulas sobre saúde espiritual que nós já transmitimos, o que acontece? Ao distanciarmos de Deus, toda uma série de dificuldades vão surgir, como é natural para a criatura que se distancia do Criador. O Criador nunca se distancia de nós, mas nós podemos nos distanciar dele. Para o causador inconsciente do mal positivado, será o demérito de um ônus a mais, derivado do seu ato de suicídio, e cuja responsabilidade irá juntar-se às demais que o sobrecarregam. Então o espírito, mesmo inconsciente das suas atitudes, ele terá mais esse demérito do mal, porque essa inconsciência é relativa. Inconsciência enquanto ato praticado. Mas como ele praticou esse ato conscientemente, isso vai para conta da vida dele. Por isso a palavra inconsciente está aqui entre aspas. E aí o Camilo faz uma pergunta muito interessante. E não existirá, porventura, meio seguro de prevenir o homem do nefando perigo a que se encontra exposto? Como se pisasse ele em terreno falso, solapado por explosivos mortíferos? Interroguei, pensativo, entrevendo muitos dramas terrenos, cuja causa estaria na exposição que nos faziam. Sim, existem. Existem vários meios pelos quais são eles avisados. E até posso mesmo assegurar que o alarme é permanente, incansável, ininterrupto, eterno, e não dirigido a este ou aquele grupo de cidadãos apenas, mas à humanidade inteira. Os avisos de que carecem os homens para se desviarem não só deste ominoso resultado, como dos demais tormentos que poderão atingi-los durante os ensaios terrenos para o progresso, estão nas advertências da própria consciência de cada um, a qual é o porta-voz da legislatura por que se deverá pautar, esboçando-lhe a prática do dever, como proteção contra todo e qualquer malogro que possa surpreendê-lo na sociedade terrena como na espiritual. Então aqui o irmão João fala sobre a consciência. Na questão 621 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos benfeitores:
onde está escrita a lei de Deus? E a resposta é muito clara, na consciência. Se a lei de Deus, nós podemos resumi-la toda na lei de amor, nós trazemos a lei de amor na nossa própria consciência. E todas as vezes que nós praticarmos atos de desamor, a nossa consciência nos alerta. Só que, infelizmente, como o próprio irmão João diz, muita gente prefere bloquear a própria consciência para vivenciar viciações, o sensualismo, como se tudo isso fosse inócuo. E o resultado, é claro que vão ser muitas dificuldades para a criatura que age assim. Estampam-se nos dispositivos que as crenças e tradições sagradas de todos os povos popularizam através das gerações, assim como se encontram nas resenhas da moral educativa legada ao gênero humano, como aos espíritos pertencentes à terra, pelo grande mestre Nazareno, a qual, longe de ser fruto do misticismo hiperbólico de um povo apaixonado e fantasista, como presumem os supostos espíritos fortes. Então, além de nós termos na consciência a lei de Deus, existem todas as orientações espirituais, principalmente as orientações a partir do Evangelho de Jesus. É ao contrário, a norma lógica e viva, cuja aplicação nos atos da vida prática diária virá garantir ao homem, à humanidade, os estados felizes com que há milênios sonha, pelos quais se debate através de lutas incessantes e inglórias, mas para a conquista das quais tem desperdiçado tempo valioso, deixando de abraçar os únicos elementos que o ajudariam na heróica odisseia, isto é, o respeito às leis que regem o universo e presidem ao seu destino a autorreforma indispensável e dali consequente. Como a grande maioria das pessoas fogem dessas da realidade espiritual, fogem do processo da transformação interior, da chamada reforma íntima, como se ao fugir disso tudo fosse gerar algo inócuo, na verdade, haverá sempre consequências nefastas quando nós fugimos disso tudo. E presentemente, com absoluta eficiência, estão nos códigos luminosos da chamada nova revelação, que preside nos tempos atuais sobre a Terra a transformação social que se esboça no mencionado planeta, facultando francas relações entre os planos objetivo e invisível, estabelecendo e popularizando a comunhão de ideias entre nós, os espíritos desencarnados e os homens ainda retidos na armadura carnal. A nova revelação instruirá a quantos se interessarem pelos edificantes e magnos assuntos da sua especialidade, assim permitindo aos homens receberem do invisível tudo de que necessitarem realmente, a fim de se fortalecerem para a ciência da vitória. Então aqui o irmão João fala da terceira revelação, da doutrina espírita, que vem com o objetivo de reviver o Evangelho de Jesus em espírito e verdade e trazer de uma forma muito clara tudo aquilo que é da realidade espiritual. O próprio livro de Memórias do Suicida é fantástico ao relatar todas as questões atinentes ao suicídio, esse intercâmbio que existe entre o mundo espiritual e o mundo físico, facilitando a compreensão. Só que, infelizmente, muita gente ainda nega sistematicamente tudo isso. Assim sendo, necessariamente o homem conhecerá todos os aspectos da vida do invisível que o estado do seu progresso moral e mental permitir. Suas glórias e belezas ser-lhe-ão desvendadas, os supostos segredos que envolviam a morte
em planos indevassáveis, serão solucionados por fatos clarividentes e elucidativos, assim como os perigos que os cercam, como os de que tratamos, os abismos, as calamidades de que poderia ser vítima por parte de habitantes do invisível ainda inferiorizado. Tudo quanto os espíritos têm podido tentar para despertar a atenção dos homens, no intuito de instruí-los, advertindo-os no que concerne aos seus destinos espirituais, ha sido tentado através da nova revelação. Mas os homens só atendem de boa mente aos imperativos das paixões. Interessam-lhes tão somente as opiniões pessoais, os gozos do momento. Então, por isso tudo, apesar de haver muita informação sobre a vida espiritual, informações valiosíssimas sobre todo esse intercâmbio que existe entre o mundo espiritual e o mundo físico, a maioria ainda escolhe viver na sensualidade. De preferência, atendem à satisfação dos próprios caprichos, embora deprimentes, como às exigências do egoísmo, gerador de quedas fatais. E por isso mesmo, frequentemente se dissuadem de tudo o que os poderia levantar para Deus, evitando-lhes desgraças e decepções. Possibilidades pavorosas como as que acabei de mencionar, pois não será desvirtuando-se diariamente ao embalo das ruins paixões que se imunizarão contra uma espécie de males cujo único antídoto se encontra na prática das virtudes reais, como na ascensão mental para os domínios da luz. Então, muito bonita a fala do irmão João, mostrando que somente nos encaminhando para a luz que nós vamos nos libertar do sofrimento e de todos esses males que nos geram graves problemas, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Fazem-se propositadamente surdos aos apelos do protetor divino, que deseja resguardá-los das investidas do mal à sombra do seu evangelho de amor, assim como ao verbo da revelação nova, que em seu nome a todos convoca para a sublime transformação. Então, se nós fugimos da realidade objetiva da vida, tentamos fugir, porque na verdade ninguém consegue fugir, o que vai acontecer? Como nós vimos na nossa segunda videoaula sobre o suicídio, quando estudamos a parábola da grande ceia, vai surgir o terceiro servo, que é o que representa na verdade o sofrimento, que vai nos forçar a buscar a realidade objetiva da vida. É isso que nós estamos vendo nessas informações do irmão João. No próximo bloco, nós trabalharemos diretamente com as questões dos vícios e a sua ligação com o suicídio. Para que um rio seja caudaloso e forte, é preciso que tenha margens seguras para conduzi-lo. Para que uma flor desabroche, é preciso antes que ela tenha a sustentação vigorosa da planta. Para que sejamos pessoas de bem, é preciso nos qualificar, humanizar, para espiritizar. Projeto Espiritizar. Acesse o nosso site e saiba mais. www.espiritizar.org. A sociedade contemporânea está mergulhada em situações de viciações muito graves. A busca do prazer pelo prazer tem sido muito recorrente em nossos dias, ignorando que os vícios também levam ao suicídio. Vejamos agora a continuidade das informações do irmão João sobre o suicídio causado pelos vícios. Irmão João convidou-nos a debruçar sobre o varandim, que se elevava cerca de 1 metro acima do nível do pátio, e continuou. Estas estranhas figuras que daqui contemplareis, pois não convém que delas vos aproximeis, chegaram como vós outros,
do Vale dos Suicidas. Enquanto, porém, recuperastes a serenidade, conseguindo condições satisfatórias para tentativas prometedoras, estes pobres irmãozinhos apenas lograram desvencilhar-se das exasperações de que se perseguiam, para caírem em apatia, o que indicará serem bem diferentes ao vosso nível moral e o grau de responsabilidades no suicídio. Estão atordoados, entorpecidos sob impressões muito chocantes e, por enquanto, invencíveis. Não podem raciocinar como seria de desejar em um espírito desencarnado. Não conseguem refletir com a plenitude do senso e apenas compreendem o que em derredor se passa, como se, do fundo de um sarcófago, entrevissem a realidade. Aqui, na desoladora estreiteza desse pátio, que a misericórdia sempre terna do Senhor de todas as coisas permitiu fosse dotado de conforto e expressões agradáveis, encontram-se em grande penúria moral muitas entidades que foram homens ilustres na terra, aos quais admiradores solícitos teceram necrológios eloquentes em páginas de jornais importantes e em memória de quem exéquias pomposas se celebraram, que tudo possuíram do que de melhor existe sobre a terra, mas que infelizmente se esqueceram de que nem tudo no universo limitado se resume em prazeres, em faustos, nem sempre as elevadas posições sociais ou as riquezas materiais serão garantias para aqueles que as associam aos erros. Nem sempre a prática de abominações ou as inconsequências da imoralidade, assim como as odiosas atitudes do egoísmo, ficarão impunes, abandonados seus dispensadores na descida irreparável para as trevas. Então o irmão João está falando do tipo de espíritos que estavam ali no manicômio. Pessoas que foram da alta sociedade, que foram famosos, que tiveram muitas vezes situações invejáveis no mundo físico, mas que se locupletaram nos vícios, agora se encontram completamente hebetados, completamente enlouquecidos. Encontram-se aqui orgulhosos e sensuais que julgaram poder dispor levianamente dos próprios corpos carnais, entregando-se à dissolução dos costumes, saciando os sentidos com mil gozos funestos, deletérios, sabendo, no entanto, que prejudicavam a saúde e se levariam ao túmulo antes da época oportuna prevista nos códigos da criação. Porque disso mesmo lhes preveniam os facultativos a quem recorriam quando os excessos de toda a ordem traíam indisposições orgânicas em suas armaduras carnais, caso não se detivessem a tempo, corrigindo os distúrbios com a prática da temperança. Então, por que os vícios estão intimamente ligados ao suicídio? Porque quando a pessoa entra nessas viciações, elas acabam abreviando a morte do corpo. Elas acabam desencarnando antes da hora. E muitas vezes, muito tempo antes da hora. Então é um dos piores tipos de suicídio. O pior do que esse, só o causado por abortamento, que nós veremos na nossa próxima videoaula. Todos estes sabiam-no também. No entanto, continuavam praticando o crime contra si mesmos. Sentiam os efeitos depressores que o vício nefando produzia em suas contexturas físicas, como em suas contexturas morais. Mas prosseguiam, sem qualquer tentativa para emenda. Mataram-se, pois, lentamente, conscientemente, certos do ato que praticavam, porquanto tiveram tempo para refletir. Então é um suicídio pior do que os outros, porque às vezes a pessoa se mata num ato de desespero. Já nesse suicídio ela se mata lentamente, ao longo do tempo,
tendo possibilidades de refletir, mas não o fazem e continuando com a viciação. Suicidaram-se fria e indignamente, obcecados pelos vícios, certos de que se supliciavam, desrespeitando a prenda inavaliável que do sempiterno receberam com aquele corpo que lhes ensejava progressos novos. Então, para cultivar o prazer a qualquer custo, mataram lentamente o corpo, que é uma verdadeira bênção para que nós possamos evoluir. Observareis, meus caros amigos, que dentre tantos, muitos, quereriam esquecer pesados infortúnios no adormecimento cerebral provocado pelas libações, que inconsoláveis, premidos por angústias irremediáveis, buscariam supremo consolo na embriaguez, que os levaria, possivelmente, à desejada trégua ao sofrimento. Então aqui ele fala de uma das causas das viciações, principalmente o alcoolismo, em que a pessoa busca na embriaguez esquecer problemas, se livrar de problemas. Na verdade, ela não se livra dos problemas, amplia os próprios problemas com o suicídio causado pela viciação. Mas esses supostos atenuantes é sofisma próprio do inveterado rebelde, porque o convite ao alívio dos pesares que afligem e perseguem a humanidade há 2 milênios ressoa pelos recôncavos do planeta, e posso mesmo garantir-vos que nenhum só homem, desde que foi proferido pelo grande expoente do amor, que se deu em sacrifício no alto do Calvário, deixou de conhecê-lo, seja quando investido do indumento carnal, ou durante o estágio no invisível, à espera da reencarnação. E por isso, certamente, também estes pobres que aqui se acham, tiveram ocasião de ouvi-lo em algum local da terra ou da pátria espiritual. Vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aqui o irmão João fala exatamente de o que gera alívio realmente para nós. É ir ao encontro de Jesus, ir ao encontro do amor que ele representa. O álcool, as drogas, é apenas uma fuga da própria realidade, mas que faz com que a pessoa crie uma realidade funesta para si mesma. Como, pois, quiseram esquecer mágoas e infortúnios pungentes nas libações viciosas, desmoralizadoras e deprimentes, as quais não só não poderiam socorrê-los, como até lhes agravaram a situação, tornando-os suicidas 100 vezes responsáveis? Pois ficais sabendo que infratores desta ordem carregam ainda mais vultuoso grau de responsabilidade do que o desgraçado que, atraiçoado pela violência de uma paixão, no momento de supremo desalento, se deixa arrebatar para o abismo. Então, como nós vimos, é um suicídio mais responsável, como ele diz aí, 100 vezes mais responsável do que aquele outro que, num instante de loucura, acaba suicidando-se. Atentai, porém, para essa nova espécie. São os cocainômanos, os amantes do ópio e entorpecentes em geral, viciados, que se deixaram rebaixar ao derradeiro estado de decadência a que um espírito, criatura de Deus, poderia chegar. Então os cocainômanos, os viciados em morfina, em ópio e outros, em êxtase e outras drogas, né? Aqui nós estamos no início do século passado, então hoje nós temos drogas muito mais potentes, com possibilidades várias de entorpecer a criatura, praticamente gerar profundos estados de alienação. Os chakras do perispírito entram num estado de quase colapso em situações assim. O espírito fica reduzido a um processo muito deplorável quando se lança
a viciações desse tipo. Encontram-se em lamentável estado de depressão vibratória, verdadeiros débeis mentais, idiotas do plano espiritual, amesquinhados moral, mental e espiritualmente, pois seus vícios monstruosos não só deprimiram e mataram o corpo material, como até comunicaram ao físico astral as nefastas consequências da abominável intemperança, contaminando-o de impurezas, de influenciações pestíferas que o macularam atrozmente. A essa constituição impressionável e delicada, entretecida de cintilações mimosas, a qual cumprirá ao homem a lindar com as aquisições de virtudes sempre mais ativas e meritórias, enobrecer e exaltar através de pensamentos puros, irradiados em impulsos nobilitantes, que confinam com os alços divinos, mas jamais rebaixar com a prática de tão entristecedores deméritos. Então, em vez de utilizar o corpo para progredir espiritualmente, utilizar o corpo para os prazeres que a droga gera ou para anestesiar a própria consciência, produzindo para si próprios problemas muito graves que levarão muito tempo para superar. Camilo Castelo Branco diz: efetivamente, víamos, acompanhando com um olhar interessado, as indicações que o emérito moralista nos fazia. Individualidades desfiguradas pelo mal que em si conservavam, consequências calamitosas da intemperança, atoleimadas, chorosas, doloridas, abatidas, cujas feições alteradas, feias, deprimidas, recordavam ainda os trágicos panoramas do Vale Sinistro. Excessivamente maculadas, deixavam à mostra em sua configuração astral os estigmas do vício a que se haviam entregado. Alguns oferecendo mesmo a ideia de se acharem leprosos, ao passo que outros exalavam odores fétidos, repugnantes, como se a mistura do fumo, do álcool, dos entorpecentes, de que tanto abusaram, fermentassem exalações pútridas cujas repercussões contaminassem as próprias vibrações, que pesadas, viciadas, traduzissem o vírus que havia envenenado o corpo material. Então todo esse vírus psíquico acaba aos vícios produzindo toda uma série de energias extremamente deletérias que o espírito exala, gerando graves dificuldades para o seu futuro espiritual. Seguimos, não obstante, a visitar os gabinetes médicos no interior do edifício. De passagem, porém, Irmão João fez-nos penetrar nas enfermarias, onde se localizavam aqueles que continuavam presas de prostração impressionante, desde o ingresso no Vale Sinistro, uma vez que, deprimidas por excessos de toda a natureza, notadamente os de caráter sexual, suas faculdades anímicas se haviam amesquinhado, reduzindo-os àquela insólita situação, atestado indubitável dos instintos a que se apegaram. Deitados em leitos que a bondade excelsa de Jesus lhes conferia o direito de usar, através dos dispositivos amorosos das leis de caridade que inspiravam todos os serviços da colônia, achavam-se eles isolados dos demais, em recintos extensos, superlotados. Pertenciam a todas as classes sociais e nacionalidades comportadas na circunscrição da colônia. Ali os víamos tais quais eram outrora na terra, homens galantes, sedutores, insinuantes, hipócritas,
mentirosos, desmoralizados, muitas vezes suspensos aos melhores postos sociais, devassos, beberrões, descrentes do bem, descrentes de Deus, servos do mal, escravos da animalidade, rastejando na lama dos instintos, a se ombrearem com o verme, esquecidos de que eram criaturas de Deus e que a Deus deveriam dar contas um dia do abuso que faziam da liberdade em que a criação mantém o ser humano. Então aqui o Camilo está falando dos viciados em sexo, que dentro do próprio manicômio estavam afastados dos demais porque as vibrações deles eram tão deletérias que poderiam prejudicar os outros viciados em álcool, em drogas de modo geral. O Camilo faz uma pergunta ao irmão João. E que há de ser destas pobres criaturas? Que futuro as aguarda? Oh, dramático futuro aguarda-as na confusão expiatória de reencarnação próxima e inevitável. Os exemplos que apresento neste momento são irremediáveis na vida espiritual. Reencarnarão dentro em breve. Conosco permanecerão apenas o tempo necessário para se refazerem das crises mais violentas, sob os cuidados dos nossos dedicados cooperadores, incumbidos da sua vigilância. Partirão para o novo renascimento, tais como se acham, pois não há outro remédio capaz de lhes minorar a profundidade dos males que carregam. Levarão para o futuro corpo, que moldarão com a configuração maculada com que presentemente se encontram todos os prejuízos derivados da dissolução dos costumes de que se fizerem contidos escravos. E ali, como ficou esclarecido, serão grandes desgraçados a se arrastarem penosamente em estações de misérias e lágrimas. Então a fala do irmão João é muito interessante. Esses espíritos, eles estão numa situação tão difícil que nós vimos, por exemplo, o caso do Camilo e outros companheiros que se suicidaram numa situação de desespero. Eles se recuperaram e estavam relativamente bem, aguardando uma futura reencarnação. Só que numa situação bem diferente desses aqui. Esses aqui que apresentamos nesta videoaula, a própria reencarnação funciona como uma terapêutica. Reencarnarão em corpos debilitados, débeis mentais, totalmente deformados, com síndromes genéticas várias, com problemas vários que a medicina, mesmo de hoje, fica impotente em explicar por que acontece fenômenos desse tipo. Só a reencarnação explica situações como essa. Espíritos extremamente com débitos clamorosos perante a justiça divina, perante eles mesmos, com o perispírito totalmente desequilibrado, não tem como formar corpos normais, não tem como formar corpos perfeitos. A reencarnação funcionará como um mata-borrão. O corpo funciona como um mata-borrão que absorve aquelas energias deletéricas para que eles possam, depois de desencarnados, retornando para a Cidade Esperança, eles recomporem novamente o perispírito para novamente reencarnarem em situações ainda difíceis para se redimirem perante si mesmo. Então nós vimos nesta videoaula que a viciação, qualquer que ela seja, não compensa. O prazer que se adquire é um prazer de 1 minuto para séculos de sofrimento, para que o espírito
se reabilite perante a própria consciência a partir desse prazer de 1 minuto. Muita paz e até a próxima videoaula. Agradecemos a sua companhia e nos encontramos na nossa próxima videoaula. Para saber mais sobre o Projeto Espiritizar, acesse www.espiritizar.org. Até lá!